Fala, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, ao nosso podcast. Sigam, compartilha, continue aí dando uma ajuda pra gente, levar esse podcast cada vez mais longe de Guarulhos pro mundo, né? É isso. Sou Paulinho Carvalho. Sou a Cacau de Oliveira. E hoje a gente está aí, né, com uma convidada mega especial. Mega ela especial. que é super conhecida aí na cidade de Guarulhos, né? Que luta aí pela causa autista, né? Que é uma associação que chama CIAG, muitas pessoas conhecem, mas hoje a gente está aqui para falar um pouquinho, né, sobre todo esse contexto aí super importante nos dias de hoje. Ela que também é consumidora da comédia, tá sempre aqui na Show Comedy, né? Que ela sempre gosta aí de estar assistindo os nossos shows. Se apresenta pra gente. Oi, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com vocês. Então, para quem não me conhece, eu sou Alexandra Nick, eu sou mãe atípica, sou mãe do Lucas, de 22 anos, também sou mãe da Clara, de 17, mas ela não é autista, porque ela sempre fala, você nunca fala de mim. Sou pedagoga por formação, psicopedagoga, sou fundadora e hoje, atualmente, presidente do CIAG, que é o Centro de Inclusão e Apoio Autista de Guarulhos, e também estou como presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência aqui de Guarulhos. Isso, muito legal. Tem um trabalho aí super, né, objetivo, participativo. Importante. Atende várias famílias e vem passando, né, muita informação aí para muitas pessoas. Vamos começar. Você falou que é mãe atípica, né, do Lucas. Em que momento que você percebeu que você tinha que abrir aí uma ONG na cidade? Quais foram suas dificuldades? Porque a gente está falando de 22 anos, né? Hoje em dia é um assunto atual, mas há 22 anos atrás não era. Na verdade, o Lucas ele foi diagnosticado com 1 ano e 10 meses. Eu não sabia o que era autismo. Assim, desde bebê eu percebia que ele tinha algo diferente, mas eu não sabia dizer o quê. E aí, questionando com os médicos, até que a gente chegou no diagnóstico dele com 1 ano e 10 meses. Então, naquela época, poucos profissionais existiam na cidade. Muitos vieram por causa do Lucas, porque eu trouxe para atender o Lucas, porque o tratamento sempre era em São Paulo, não tinha em Guarulhos. E tanto que o CIAG foi a primeira instituição aqui em Guarulhos a atender exclusivamente pessoas com autismo. Então, eu fundei o CIAG em 2010. Então, agora, dia 26 de setembro, nós vamos fazer 15 anos de fundação. E eu não fundei pelo amor, né? Na verdade, eu fundei o CIAG pela dor, porque quando o Lucas estava com 7 anos, ele sofreu maus tratos em 2 escolas aqui em Guarulhos, e isso me motivou a fazer algo por ele e por tantas outras crianças que eu sabia que estavam passando pela mesma situação. Então, foi assim que surgiu o CIAG. Bacana. E seu filho tem 22 anos. Agora ele fez 22, dia 5 de setembro. E como que foi essa rotina de ser mãe, né? Antes de fundar a ONG. Porque ela tem 15 anos, né? Como que você fazia as terapias? Como que era? Porque... naquela época, como eu falei, tinha poucos profissionais. Então, assim, o Lucas, ele foi laudado com 1 ano e 10 meses. Desde então, a gente começou as terapias, né? Só que muitos eu ia buscar em São Paulo, porque em Guarulhos não tinha. Entendi. Então, era assim, não tinha assim, nenhum recurso aqui, era super precário. Então, a gente fazia as terapias dele em São Paulo. Ele estudava em Guarulhos, mas as terapias dele eram em São Paulo. Eu não morava em Guarulhos ainda na época, eu morava no Carrão. E foi um processo bem demorado, porque tinha poucos profissionais que sabiam identificar o autismo. Né? Então, mas eu fui insistente, porque eu sabia que tinha alguma coisa que não estava legal. Então, na verdade, a escola me chamou achando que ele era surdo, porque falava com ele não obedecia pelo nome, ele não atendia pelo nome. Eu falei, não, surdez eu tenho certeza que ele não é, porque às vezes ele estava na cozinha, tocava uma musiquinha que ele gostava, ele corria para a sala para assistir. E aí, depois de muita insistência, a gente acabou fazendo vários exames para ver se realmente era surdez ou não, e até que a gente chegou no diagnóstico, né? Então, assim, se a gente compara de 20 anos atrás, que foi quando eu fechei o diagnóstico, até hoje, algumas coisas mudaram, assim, hoje as crianças de hoje estão tendo oportunidades que o meu filho não teve, né? Então, eu acredito que daqui a um tempo a gente vai ter uma sociedade com autistas mais funcionais do que as que nós temos hoje. Mas não foi um processo assim, lógico, ninguém está preparado para ter um filho, né, com necessidade especial. É hipocrisia a gente falar que fica feliz,
A gente não fica feliz. Mas para mim foi um alívio quando eu tive o diagnóstico, eu recebi o diagnóstico dele, porque eu sabia que eu tinha que partir dali para alguma coisa. Até então, quando eu não sabia o diagnóstico, eu não sabia o que ele tinha, então aquilo me agoniava mais do que o diagnóstico em si. Mas não é a realidade de todas as famílias, né? Tem famílias que passam por esse processo mais demorado, né? Que a gente até hoje, depois eu fui estudar, fui me especializar e naquela época eu era só mãe. Assim, eu sempre trabalhei na área securitária. E quando veio o diagnóstico do Lucas, eu parei de trabalhar para me dedicar exclusivamente para ele, para as terapias dele e tudo mais. Eu acho que é a realidade de todas as mães atípicas, né? Elas param de trabalhar para se dedicar aos filhos. Então, é a realidade. Acho que 95% das mães. Então, foi todo esse processo. Então, quando a gente... Porque eu falei, não, eu vou parar e vou me dedicar totalmente a ele... Aí a gente foi buscando as terapias, aí aos poucos foi aparecendo gente em Guarulhos. Então eu acabava trazendo, eu conhecia alguma terapeuta, acabava convencendo ela a vir para Guarulhos para atender, porque eu tinha pessoas para indicar. E aí foi que foi surgindo, que hoje é a realidade que a gente encontra hoje. A sua formação de pedagoga, psicopedagoga, foi por conta disso? Foi depois dele. Porque eu sempre quis fazer psicologia. Só que eu tenho pavor de defunto. E aí eu sabia que tinha 2 anos de aula de anatomia. Então eu desisti na hora do curso, né? E por questões pessoais da minha família, eu acabei deixando de lado essa questão de ir para a faculdade. Quando eu fundei o SEAG, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para que eu possa dar continuidade no trabalho. Eu não posso ser só mãe, né? E aí foi quando eu queria fazer serviço social, que o pessoal falou que eu tinha mais perfil. Aí a faculdade que eu fui não tinha o curso de serviço social. Eu falei, então eu vou fazer pedagogia, porque pelo menos eu também auxilio ele na alfabetização. Engano, porque ele nunca me aceitou como professora. Foi a frustração. Ele faz atividade com a minha filha, mas não faz comigo, entendeu? Comigo não, né? Comigo é outro negócio, outra parada, né? Mas aí eu falei, eu preciso me dedicar para que eu possa ajudar outras pessoas, então. Então, eu fiz a pedagogia, nunca tive intenção de dar aula, mas aí eu fui me especializando, aí eu fiz a psicopedagogia, fiz o curso de ABA, né, que é Análise de Comportamento Aplicado. Aí eu comecei a pensar, eu não tenho muito perfil para dar aula. É uma coisa minha, eu não tenho essa aptidão para dar aula para criança. Mas eu falei assim, então eu posso treinar pessoas. E aí foi quando eu comecei a me dedicar a treinar profissionais, treinar mães, para que possa lidar com os autistas. Então, hoje eu trabalho mais na linha de formação do que com crianças. No SEAG eu fico só na parte administrativa. Sim. Multifunções. E qual a maior dificuldade de manter aí a instituição em pé? É financeira, né? Porque o terceiro setor, a gente acaba... É que assim... Como que funciona o terceiro setor? A sociedade, ela vê o terceiro setor como coitadas. E as entidades vestiram essa roupagem que são coitadas. E, na verdade, nós não somos coitados. Nós somos uma empresa sem fins lucrativos. Então, a gente tem toda a responsabilidade que uma empresa comum tem. A única diferença é que a gente não tem lucro. Então, tudo que a gente recebe tem que ser aplicado 100% na instituição. E, então, hoje, as empresas, por exemplo, que querem investir em instituições, elas investem em instituições que têm esse pensamento de ser autossustentável, não ficar passando chapéu. Entendi. Porque ela não quer a marca dela numa instituição que ela não sabe se daqui 6 meses vai estar de porta aberta ou porta fechada. E é isso que é uma das maiores desafios, porque... Caramba, acho que é tão besteira. Então, hoje é o maior desafio você conseguir parceiros, porque eles querem que a entidade tenha essa visão. Entendi. Né? E não está errado, porque imagina, um cara investe 2 milhões numa instituição e daqui 6 meses ela fecha a porta porque ela não tem dinheiro para pagar as contas. Faz sentido, né? Se a gente parar para pensar, faz sentido. Mas eu pensaria do coração.
Mas é difícil, viu? Acho que ninguém... Não, por isso que eu acho empresas... um absurdo. Eu acho que eu ia pelo... É porque ela tem a realidade na prática. É verdade. Talvez a gente que está na teoria sempre Verdade. vai achar de uma outra maneira. Que é o que eu acabei de dizer. Verdade. Que as pessoas veem a entidade como coitadas. Elas precisam de dinheiro, a gente vai lá e dá. Mas, na verdade, a gente não pode pensar dessa forma. Né? A gente deve ajudar, né, a instituição, mas a gente também tem que ver como que a instituição se mantém também. O que ela faz para se manter, para que ela possa dar continuidade no trabalho dela. Então, hoje, no SEAG, o meu maior desafio é financeiro, porque a gente tem hoje uma parceria com a Secretaria da Assistência Social de Guarulhos, né? A gente atende 100 famílias, então a gente atende 100 crianças e 100 mães, são 2 projetos. Então, cada projeto, pelos 2 projetos, a gente recebe hoje em torno de R$40 mil. Então, a gente tem uma despesa mensal de 70 mil. Então, a gente tem um déficit de 30 mil todo mês. Que aí a gente é uma loucura que eu te acompanho, eu sei. Então, a gente arrecada na Nota Fiscal Paulista, tem a campanha da Tampinha Legal, que a gente arrecada tampinhas plásticas com a comunidade para trocar, vende, né, para reverter em verba. A gente faz bazar beneficente. Caramba, a gente coisa. faz... agora eu tô com o almoço aí para domingo, eu tava com os cabelos... Até que nasceu uns cabelos brancos, tentando vender convite. Então, assim, é essa rotina do terceiro setor. Então, a gente está no mês de setembro, eu já estou pensando o que eu vou fazer em dezembro. Então, eu estou sempre 3 meses à frente do mês que eu estou. E lembrando que todo mês tem um déficit de 30 Exatamente. Então, todo mês... Então, a gente tem que ter um planejamento, né? O que você vai fazer durante o ano para arrecadar esse dinheiro. Então, você não pode esperar zerar o caixa para você pensar o que você vai fazer. Você já tem que ter um planejamento, que é coisa que muitas das entidades não têm esse planejamento anual. Então, ela fica apagando incêndio o tempo todo. O tempo todo. E aí desgasta, aí o dirigente acaba cansando e fecha a instituição. Porque ela acaba cansando. Cansa, né? Porque você fica desanimado, tem hora que você desanima, você fala, nossa, você faz, parece que o negócio não anda. Mas, assim, eu não posso reclamar muito do SEAG, porque por todas as dificuldades que a gente tem, graças a Deus, a gente tem sempre parceiros que acreditam no nosso trabalho. Sim. A gente tenta ser sempre o mais transparente possível, então você entra lá no site, tem o link lá da transparência, que a gente coloca tudo que lá, legal. Então... Isso faz com que dê um pouco de credibilidade a mais para quem quer ajudar, mas só que não é a realidade da maioria, né? E aí a gente acaba pagando pelo erro dos outros, né? Porque se todo mundo fizesse igual, talvez a gente não passaria por tanto sufoco. Mas hoje o meu desafio maior é isso, é manter o SEAG na questão financeira e também abrir as unidades que a gente precisa, porque a gente tem fila de espera, então a gente precisaria ter... isso da demanda. A demanda. Então, hoje a gente tem uma fila de espera já para abrir uma nova unidade, então a gente hoje pensa numa possibilidade de abrir uma unidade no Pimentas, que é uma região muito carente, então famílias vêm de lá até aqui, porque não tem nada na região, né? Boa. E os adultos. Porque todo mundo esquece que autista cresce. É isso. E não tem nenhum serviço na cidade para adultos. Então, isso é mais preocupante ainda, porque igual os meus meninos que entraram comigo há 15 anos atrás, hoje eles já se tornaram adultos. E aí eles são desligados da instituição quando eles completam 18 anos. E eu não tenho para onde encaminhar. E aí, a consequência disso, eles estão em casa, sem fazer nada, e estão regredindo. Então, a gente tem um problemaço aí para a sociedade, né? Então, a gente está tentando conversas com empresários, com o governo, para mostrar para eles que a gente não pode perder esses jovens, né? Porque eles têm potencial. Sim. Alguns, lógico, não vão conseguir entrar no mercado de trabalho, mas a gente pode, de alguma forma, estimulá-los para que eles não fiquem o tempo todo trancados dentro de casa assistindo televisão e comendo, né? Que é a realidade da maioria. E de antemão é um círculo que se faz, porque esse adulto, né, que cresceu tem que ter alguém acompanhando, essa mãe que não consegue trabalhar, essa família que vai passar necessidade, nem sempre consegue o auxílio, e aí é todo aquele círculo. É um círculo. E assim, de os pais envelhecem, a maioria dos... Os pais envelhecem e não tem condição de cuidar. A maioria dos autistas são filhos únicos, porque muitos pais não querem ter o segundo filho. Então, aí se o pai e a mãe morrem, ele fica sozinho. Aí ele é de quem? Sozinho? É do governo.
Então, é uma questão de políticas públicas, porque ele vai ser institucionalizado. Se ele não tem familiar, ele vai ser institucionalizado. Sim. E na cidade, as instituições que têm esse serviço de institucionalização não têm mais vagas. Tá tudo lotado. Tudo lotado, só por ordem, assim, por ordem judicial. Nossa, e olha lá. gente, Então, você vê que, assim, você tem que trabalhar assim, se você pode estimular esses jovens a se tornar um adulto independente, a gente já vai resolver tantos outros problemas. vai pular essa... Tá. Entende? Porque essa família, ela tem que se, né, de repente pagar um aluguel, comer, vestir, né? É uma coisa bem E a coisa assim, é uma coisa assim muito... A gente não para pensar. Um dia desse eu recebi uma ligação de um pedido de ajuda, que eles queriam um lugar que pudesse deixar um rapaz autista provisório, porque a mãe estava em tratamento de câncer, em fase terminal já, e ela precisava ser internada, porque ela não estava bem, mas ela se negava a se internar porque ela não tinha com quem deixar o rapaz, porque ele não tinha familiar. E aí eles queriam um local que ele pudesse ficar enquanto a mãe fizesse tratamento para ela poder aceitar o tratamento. Olha a situação, e não tem. Então, E o autista tem aquela coisa da questão de ter o vínculo com alguém, né? Criar vínculo, exatamente. E aí já... Você não pode deixar em qualquer já vai lugar. regredir mais ainda de não ter a mãe perto. Exatamente. Né? Então, assim, tem todo um trabalho. Então, você não pode deixar em qualquer lugar e falar, fica essa noite aqui que amanhã a gente resolve. Não tem essa, né? A gente tem que fazer todo um trabalho preventivo, prepará-los, né? Então, precisa ter um serviço que faça esse tipo de acolhimento. Então, e isso não é só em Guarulhos. Sim. O que eu tô falando é a nível Brasil, sabe? E a gente sabe que quanto mais periférico, mais difícil é. Mais difícil. Né? Porque eu fui professora durante muitos anos e a gente sabe que a realidade da mãe solo, né? Que a nossa outra convidada falou muito sobre isso. A realidade da mãe solo muitas vezes é deixar esse filho sozinho em casa para dar o pão de cada dia, né? Exatamente. Aí o Conselho Tutelar vê, vai lá e tira. É isso. Né? Eu falo, eu não julgo algumas coisas que eu vejo na internet, porque eu falo assim, só quem tá lá dentro da casa sabe. Porque a mãe nunca quer abandonar. Olha, me arrepia até. A mãe não quer abandonar, mas ela também tem que dar o que comer, né? Ela não consegue o benefício, ela não consegue a ajuda de ninguém, ela não tem rede de apoio, ela vai fazer o quê? Verdade. É complicado, não dá para julgar, né? Isso. Eu falo, eu não acho que eu não teria coragem, mas eu não julgo quem faz, porque a gente não sabe o que a pessoa está passando entre quatro paredes. Então, acho que antes de julgar, a gente precisa avaliar. E me diz uma coisa, você teve rede de apoio? Eu tenho, graças a Deus. Sempre teve? Sempre tive. Então, eu tenho a minha sogra, né, que cuida dos meus filhos. A minha filha agora cresceu, né, já tá uma mocinha, ela também é a minha rede de apoio, assim, até o pai dela fala assim, ela é sua miniatura, né, porque ele só obedece eu e ela, assim. Mas eu tenho, mas não é a realidade. Não é da a maioria. realidade. Não é a realidade das mães, né? Não é em a geral. realidade. Eu sou privilegiada, posso dizer isso. Eu só consigo fazer o meu trabalho que eu faço hoje porque eu tenho minha rede de apoio. Porque se eu não tivesse, eu não faria 1/3 do que eu faço. Com certeza. E não é a realidade da maioria. A maioria das mães são separadas, são abandonadas, elas não recebem pensão, não recebem benefício, elas não conseguem trabalhar, então elas são dependentes de alguém. É tanto que lá no SEAG eu tenho esse projeto que chama Cuidando de Quem Cuida, que é para cuidar de quem cuida deles. Então, nesse projeto, lógico, a maioria é mulher que frequenta, né? Tem uns gatos pingados lá de homem, mas a maioria é mulher. E a gente faz exatamente isso, de empoderá-las, de prepará-las para o mercado de trabalho. A gente oferece oficinas que elas possam aprender algo, que elas possam produzir em casa, ter sua renda. Então, a gente faz todo um trabalho assim porque assim, vamos pensar, uma mulher que sempre trabalhou, de repente ela precisa parar de trabalhar e ficar dependente de alguém para tudo. Acaba com a autoestima, acaba com o emocional, né? Então, a gente tenta trabalhar isso com essas mulheres, né? De mostrá-las que elas podem ser o que elas quiserem, que não vai ser o diagnóstico que vai impedir. Mas é um processo bem demorado, é um processo bem difícil, porque cada caso é um caso. Então, tem aquela família aquela mãe que ela vai conseguir sair desse processo de luto mais rápido, como tem umas que vai passar a vida inteira e nunca vai aceitar. Nunca, entendeu? Então, tem isso, né, também tem todo né? A aceitação. Tem todo esse processo. E você, como você lida com a frustração de não conseguir ajudar?
Porque Ai, você carrega nossa, o mundo nas costas, né? Imagina. É difícil. Então, eu criei umas estratégias, né? Na verdade, esse meu celular não para o tempo todo. Sim. Tem hora Porque que... eu é imagino o que tempo as pessoas todo. te peçam muitas ajudas, né? É o tempo todo, meu Se celular. você não Assim, puder, o tempo todo tá ajudando. mas eu não me nego, assim, o que eu posso ajudar, Sim, que todas seja as com vezes, orientação, né? Você Sim. viu, a gente conversou um dia desse. É assim, o que eu posso fazer para ajudar em questão de orientação, de indicação, eu faço dentro do meu tempo, mas eu gostaria de ajudar mais, mas eu não consigo. Agora, assim, lá no SEAG, falando do SEAG, no começo, eu que fazia os acolhimentos. Eu que atendia as famílias novas, eu que fazia o acolhimento. E eu não ter a vaga para dar para aquela mãe sair chorando, aquilo acabava com o meu dia. Porque eu sei o quanto dói um não. Porque eu já levei vários. E aí eu falava, gente, isso não serve para mim, não dá, não dá. Pensando, imagina você falar não. Para mim não dava mais, estava acabando com o meu emocional. Aí as meninas, mas você não pode absorver isso para você. Eu falava, mas eu não consigo. Então eu parei. Então eu fui mudando de estratégia. Né? Então eu fui mudando de estratégia. Então hoje no SEAG a gente tem uma equipe bem estruturada, tenho 2 assistentes sociais, tenho 2 psicólogas. Então eu falei, eu não preciso passar por isso mais. Então eu passo essas funções para elas. Eu só fico mesmo com a parte administrativa, porque já é um fardo bem grande, mas essa parte assim de lidar com as famílias, de conversar, eu já estou evitando justamente para mim não pensando no meu lado emocional. Só saúde, né? Minha saúde mental. Porque é triste você dar um não e a pessoa chega naquela expectativa e você fala, não tem vaga, né? Mas, assim, de outras formas que eu puder ajudar, assim, indicando alguém, às vezes a família está perdida, não tem diagnóstico, não sabe para onde correr, eu faço parceria com algumas clínicas, encaminho com preço mais acessível, quando a família é muito carente. Então, eu tento ajudar dessa forma, né? É o que eu consigo, até onde vai minhas pernas. Mas eu gostaria de poder fazer mais, mas infelizmente não dá. Deve ser muito difícil a pessoa ir lá e você não tem vaga. É complicado. Porque a pessoa que vai lá, às vezes ela já foi em muitos lugares, né? Sim, elas vão em muitos lugares. Então, por isso que eu falei, eu sei o quanto dói o não. Porque o não é muito doído quando você vai numa esperança pro teu filho e assim, você fala, olha, eu não sei quando vai te chamar. Porque eu não sei mesmo, né? E aí a pessoa fica naquela expectativa, naquela esperança, é complicado, né? É bem difícil. Até para os colaboradores do SEAG também que lidam com isso, por mais que elas não tenham filho autista, é difícil para profissional também, porque você vê a família indo com aquela ansiedade e de repente você fala, não tem a pessoa... Já teve, dentro desse contexto aí, dessa frustração, de tudo isso, já teve alguma história que te marcou, assim, muito? Sim. Tem um caso de uma família, ele não faz mais parte do SEAG, hoje já é maior de idade, acho que ele deve ser 1 ano mais novo que o meu menino, mas logo quando eu comecei o SEAG, esse garoto, eu não conhecia, né? Chegou a mãe. Ela chegou na instituição encaminhada do Conselho Tutelar, se eu não me engano, que ela queria entregar o filho dela, que ela não queria ele. Na hora, assim, para mim foi um choque. Porque, assim, eu como mãe ouvi aquilo, mas eu também como gestora não podia expressar a minha indignação, né? Eu tinha que ficar neutra. E aí ela falou que não queria o filho dela, que ela nunca tinha esperado. Ele era pequeno? Na época, acho que ele tinha 7 anos. E 6 anos. E aí ela falou que nunca não tinha pedido para Deus um filho assim, que ela não queria, que ela queria entregar ele. Aí eu expliquei, eu falei, olha, aqui a gente não é uma instituição que ele vai morar aqui. Expliquei todo o trabalho que a gente fazia e tal. Ela falou, mas eu não quero. Eu falei, só não quer trazer ele? Primeiro a gente avaliar, para ver se a gente tem condições de atender. Se a gente não tiver, a gente vai encaminhar. Porque na minha cabeça e na cabeça da coordenadora que estava comigo no dia, a gente imaginou aquele autista extremamente severo. Aqueles de bater a cabeça na parede, de se automutilar. Porque eu pensei assim, para uma mãe chegar no ponto de falar que não quer mais o filho, é porque ela também já está no auge da loucura. Ela já está, assim, já no ponto máximo do que ela... É o que eu pensaria também. Né? Então, eu imaginei, deve ser aquele autista extremamente severo, que se automutila, sei lá. Foi o que veio na minha cabeça. E aí eu falei, de repente, esse menino... Aí a minha coordenadora, Alexandra, mas de repente a gente nem pode atender, porque a gente não tem estrutura para atender esse menino.
Aí eu falei, não, falei pra ela, vamos fazer o seguinte, a senhora tá nervosa, a gente entende, vamos fazer o seguinte, vamos marcar um dia, a senhora traz ele, a gente vai avaliar. Se a gente vê que tem condições, a gente acolhe, se não, a gente tenta encaminhar para onde a gente acha que dá certo. Ah, beleza, tudo bem, tudo bem. Aí lá, nessa época, ainda a nossa sede era lá no Bom Clima, então a fachada era toda fechada, a gente não tinha visão da rua. Aí tocou a campainha, eu fui abrir, ela entrou com uma menininha e um menino. Aí ela falou assim, não fecha o portão que meu esposo está estacionando o carro. Quando ela entrou com o menino e a menina, o menino falou, oi tia, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Super simpática, sabe? Super simpática. E a menina já toda fechadinha, assim, não falava nada. Aí eu pensei, o filho autista dela deve estar no carro com o pai e o pai que vai trazer. Aí daqui a pouco o homem toca a campainha e ele entra sozinho. Aí eu, nossa, ela não trouxe o menino, e agora? Aí eu falei, a senhora não trouxe o menino pra gente avaliar? Ela falou, trouxe, é ele. Era o que tinha me dado o bom dia. Aí eu olhei pra cara da minha coordenadora, ela olhou pra minha cara, tipo assim, ele, né? Aí, resumindo, ele foi um dos meninos mais inteligentes que passou na minha instituição. Ele já era alfabetizado, ele sem nem ter ido para a escola direito, ele é extremamente, assim, funcional, né, que a gente fala. E a questão era mais da família dela, né, que não aceitava. E aí eu falei, gente, a gente precisa trabalhar essa mãe. Mas quem disse que ela ia na instituição? O pai ia, ela não, o pai que levava. E o pai sabia que ela queria dar esse filho? Ah, não sei, a gente nem entrou nessa questão. Aí o pai levava ele para a instituição, mas ela não ia. E a gente louca para pegar ela. E a gente trabalhou a menina também, porque a menina, ela tratava ele bem diferente. A gente começou a trabalhar a menina junto, porque como tinha poucas crianças na época, a gente conseguia fazer esse trabalho em conjunto. E aí o marido arrumou um emprego e ela precisou levar ele. Aí a gente falou, é agora. Aí começamos a trabalhar a mãe, né? E ela começou a observar, assim, que tinha casos muito piores que o filho dela lá. E aí se passou um ano dessa história, aí teve os Jogos Adaptados de Guarulhos, né? E a gente foi levar as crianças para jogar. E ele era o primeiro da turma que ia jogar, e eu lá tietando, né? Tirando foto, a assistente social do lado lá também. Aí eu falei para ele, fica aqui do meu lado que você é o próximo. Na hora que chamar vai ser você. Ele ficou do meu lado, ela veio, abaixou assim perto dele e falou, agora entra lá e mostra que você é campeão. Ah, na hora, né? Eu comecei a chorar, a assistente social começou a chorar, porque a gente pensou assim, cara, até me arrepio. Falei, a gente pensou assim, cara, há um ano atrás essa mulher estava querendo entregar o filho dela. E hoje ela falar para ele, entra lá e mostra que você é campeão, isso significa que todo o nosso trabalho não foi em vão. A gente conseguiu fazer de repente uma mão, né, estendida para ela. A gente conseguiu mostrar para ela que o filho dela tem potencial para alguma coisa, senão ela não teria incentivado ele, entendeu? E foi uma história assim que eu gosto, assim, ficou bem marcada em mim, tanto que em várias palestras que eu dou, eu sempre cito essa história. Porque eu acho assim que quando a família, ela é a estrutura, ela é a base. E se você não trabalhar a família, você não trabalha nada. Porque eles só ficam comigo 6 horas por semana. O que eu posso fazer 6 horas por semana, o que a família pode fazer 7 dias na semana com ele, entendeu? Muito mais tempo. Então, depois disso, a gente intensificou ainda mais o trabalho do Cuidando de Quem Cuida, justamente para preparar essas mães para cuidar dos filhos. Mas aí ela ficou com o filho, né? Ficou. Hoje ele é alfabetizado, ele era funcional, né? Aí eles saíram da instituição justamente porque ela arrumou um emprego também e acabou que ela não conseguindo mais levá-lo, mas ele estuda na mesma escola que o meu menino, então... que bom. Teve um final feliz, né? Teve. Foi bem legal. Foi bem legal. Aqui, meu Deus. Que bom que teve. E existe ainda um mito, alguma coisa assim, preconceito na... Bastante. Mito, sabe, que tem que ser quebrado no autismo? Tem bastante, porque, assim, o autista, ele não tem uma característica física. E a nossa sociedade, ela só vê a pessoa com deficiência aquela que tem faltando algo. Então, as pessoas não respeitam, né? Então, o autista, ele tem que ficar o tempo todo provando que ele é autista. Então, hoje tem o cordão, que ainda tem algumas pessoas que sabem. Né? Então, usa o cordão, já identifica. Mas, antigamente, não tinha cordão. Então, era muito comum, assim,
as crianças sentarem no banco preferencial, que é um direito delas, e as pessoas pedirem para sair porque não tem característica física. Então a mãe tinha que ficar andando com o laudo no bolso o tempo todo para provar que a criança é autista. Hoje ela tem a carteirinha do CIPTE, que foi criada justamente por essas questões, para que a mãe não precise ficar o tempo todo andando com laudo no bolso para provar que a criança é autista. Aí tem aqueles que falam assim, nossa, mas ele é tão bonitinho e é autista. Mas por quê? Tem que ser feio para ser autista, sabe? Tem que ser um monstrinho. É verdade. Então tem muitas frases capaticistas, muitas situações, sabe, que eu acho que é desnecessário. Mas às vezes eu entendo que a falta de informação faz com que as pessoas às vezes sejam preconceituosas, mas não, às vezes nem por maldade, às vezes é por falta de informação mesmo. É tanto que o SEAG, ele tem um trabalho na cidade já há 13 anos, né, que a gente faz a semana de conscientização do autismo e faz as caminhadas de conscientização, justamente para levar essa informação, porque às vezes a pessoa não sabe e acaba falando besteira porque não conhece, né? Então, eu acho que essas ações faz com que a gente consiga fazer com que a sociedade fique uma sociedade mais inclusiva, porque infelizmente é assim que a gente foi criado, né? Sim. Então a gente não tinha acesso, pelo menos no meu tempo, eu nunca estudei com ninguém deficiente. Eles estudavam em salas separadas, lanchavam em horários separados. A gente não teve esse acesso dentro da sala de aula. Aqui em Guarulhos, porque eu sou daqui, a escola que eu estudei, era uma escola referência, era o Brotero, né? O Brotero só. Mas é que eu sou de São Paulo, né? Mas na época não tinha. O Brotero. Mas no Brotero também era deficiência física, é o que você falou. Era porque as pessoas veem isso, a deficiência física. Então, e a deficiência visual também, né? Que você tá vendo o cara com a bengala, você sabe que o cara é. Mas, por exemplo, eu sou surda. Eu também. Se eu não falo nada, ninguém vai perceber. Mas eu tenho as minhas limitações, entendeu? O autista não tem característica física. Então, se é um autista funcional, você não vai perceber. Só quando ele se joga no chão e começa a gritar em crise, que a pessoa, nossa, mal educado, a mãe não dá educação, o moleque fica se jogando. E nem né? Quem pode laudar e quem lauda o autismo? Na verdade, os especialistas, né? O ideal é ser com um especialista, que seria o neurologista ou psiquiatra. Se for criança infantil, e se for adulto é sempre aconselhável com psiquiatra. Agora, quando é criança, o neurologista infantil ou o psiquiatra infantil. Apesar que a maioria que é fechada do laudo é com o neuro, porque a mãe tem resistência de levar no psiquiatra, né? Porque acha que o médico é médico de louco, esse negócio. Então, o pessoal tem um pouco de preconceito. Né? Então, normalmente, o psiquiatra fecha mais de adultos. E hoje tem muitos casos de adultos sendo laudados agora, depois de adulto. Aí, nos casos de adultos, normalmente, são mais funcionais. Porque se o cara passou a vida inteira autista e não foi laudado, então significa que ele é um autista funcional. Então, aí, normalmente, os psiquiatras pedem também uma avaliação neuropsicológica para poder ter certeza, né? Porque, às vezes, é muito sutil os traços. E aí, às vezes, passa despercebido. Às vezes, é até muito difícil de fechar o diagnóstico, muito, né? Muito. E em criança também, né? Quando é um grau 1, né, que a gente fala que é um grau, nível de suporte 1, eles também, o médico demora um pouquinho mais para laudar, porque justamente fica naquela dúvida se é, se não é, então acaba sendo laudado um pouco mais tarde. O SEAG lá só atende com laudo? Só com laudo, a gente não tem a parte clínica no nosso serviço. Lá a gente atende no contraturno escolar. Então, a gente oferece apoio pedagógico, atividade de vida diária, educação física e artes, mas a parte terapêutica, médica, a gente não tem. Bem que eu gostaria, mas não tem. Uma curiosidade, né? Me corrija se eu estiver sendo errada. Você é psicopedagoga, eu também sou, né, da área. Hoje em dia, a gente sabe que está tendo muito casos de tudo ser autismo. O que você acha dessa polêmica e disso que está acontecendo? Porque tem pessoas que se aproveitam, acabam tomando a chance de outras pessoas, né? É preocupante, né? A gente sabe, assim, que realmente a estatística aumentou muito, principalmente se você pega o gráfico da estatística, a gente observa que de 2008 para cá, que aumentou os casos.
Aí a gente entende que a possibilidade disso é a questão do aumento de ações de conscientização, porque até então ninguém sabia o que era autismo. Então, muitos deles não foram laudados autista antigamente, eles eram laudados com outras patologias, né, porque não se falava tanto. Em 2007, quando a ONU constituiu o dia 2 de abril como Dia Mundial de Conscientização, se passou a falar mais. E se você olha o gráfico, você vê que os casos cada ano subindo mais, né? Então, em 2008, se eu não me engano, era 1 para 110 nascimentos. É que eu não estou com assim, o gráfico bem na cabeça, mas acho que era 1 para 110, se eu não me engano. Hoje é 1 para 36. Então, é muito caso. Só que aí vem essa questão. Também virou nicho de negócio. É isso. Então, as terapias são muito caras para autista. Então, hoje os terapeutas não querem mais fazer terapia convencional, eles querem só a linha ABA, só que nem sempre o ABA é para todos os autistas. Tem autista que não precisa do ABA, mas financeiramente tem clínica que tem até advogado dentro da clínica já para entrar com uma liminar judicial para conseguir essas terapias contra o convênio ou contra o governo, porque ganha mais, né? Entendi. Então, isso é preocupante. Então, tem muitos casos assim que tem uns que eu vejo que eu falo, se ele é autista, eu sou a rainha de Mônaco. Então, mas, tem enfim, um caso assim de... Mas eu não sou médico, né? Eu não posso contestar um laudo de médico, mas... Porque, assim, depois da pandemia, cresceu também muito a crise de ansiedade, a crise de pânico. Sim. E pessoas que têm aí... mas a crise de ansiedade e a crise de pânico, ela é muito parecida com uma crise de autista. Né? Quem já viu sabe, né? Porque os autistas que têm crise, como você falou, não são todos. E aí a pessoa fica com essa crise, né? E aí já é adulto e se dá aí esse laudo de autista para essa pessoa. E também, Cacau, tem um caso assim, por exemplo, o autista, a maioria tem uma comorbidade que é o transtorno do processamento sensorial, que ou eles são hipossensível ou hipersensível. Então, são características que não são do autismo, são características desse transtorno. Por exemplo, colocar a mão no ouvido, barulho alto, ter sensibilidade auditiva, seletividade alimentar, andar na ponta dos pés. Tudo isso é uma característica desse transtorno, não do autismo. Então, só que esse transtorno do processamento sensorial, qualquer um de nós podemos ter. É isso. É que o autista é uma comorbidade muito comum de vir junto com o autismo. Então, não significa que você tem esse transtorno, você seja autista. Você pode ter o transtorno e não ser autista. Só que o que acontece? Tem médicos misturando tudo. Então, às vezes a pessoa tem aí um tratamento muito bancário. A pessoa tem seletividade alimentar, é autista. A pessoa tem sensibilidade auditiva, é autista. Então, às vezes nem é, né? Entendeu? Só que tem que avaliar outros comportamentos. Então, o que eu ando observando isso me preocupa. E já me preocupava lá quanto professora. Muito Me preocupa caso. muito, porque assim, isso atrapalha o tratamento e até da pessoa descobrir outras patologias. E sem contar assim, que o médico não vai contestar o laudo de outro médico. Eu já tive um caso, por exemplo, no SEAG, que o menino entrou, eu fiz a avaliação, quando a criança entra, a gente faz uma avaliação pedagógica, né? Uma anamnese pedagógica. Nessa época eu fazia, que eu estava sem psicopedagoga, eu fazia. Quando ele entrou, que eu avaliei, eu falei assim, nossa, esse menino não é autista nem aqui, nem na China. Mas ele estava com laudo, eles moravam em Minas, vieram para Guarulhos, só que assim, eu não tenho como contestar um laudo médico. Até então, tudo bem, começamos o atendimento do menino, Aí ele começou a apresentar o quê? TOD. E daqueles, assim, nível máximo, né? Se ele era autista, era uma comorbidade, porque o negócio dele mesmo era o TOD, assim, a ponto da gente não conseguir mais trabalhar com um lápis em cima da mesa. Gente, que ele queria furar. Que é o TOD, é o transtorno obsessivo desafiador. É aquela criança que não aceita não, ela né, tem uma resistência à frustração, a não. Você não pode usar a palavra não com eles. E aí, o que aconteceu? A gente teve uma situação, assim, que não tinha mais condição, sabe? Assim,
complicadérrimo. E até que a gente conseguiu encaminhar ele para um núcleo de atendimento, a TOD, em São Paulo, e acabou que ele sendo atendido lá, e lá ele ficou. E acabou saindo da instituição. Mas, assim, desde o começo a gente viu que o laudo estava errado, mas a gente não pode contestar. E nenhum outro... Aí, não, e nesse processo que a gente estava avaliando ele, né, que ele estava tendo as crises, e nesse processo todo que a gente estava avaliando, a gente encaminhou ele novamente para o serviço público para ser reavaliado, e o médico acrescentou, ali tinha um autismo, acrescentou o TOD, mas não tirou o autismo, porque a família recebia benefício. Se tirasse o TEA, a família ia perder o benefício, e a família dependia desse dinheiro. Então, é complicado o negócio, sabe? Porque tem começa a virar porque assim, junto com o autismo tem as altas habilidades, né? As altas habilidades também tem muita criança, alfabetiza, sabe contar. Aí coloca o autismo lá. Coloca o autismo, né? A criança é esperta ali, coloca o autismo e por aí vai. É realmente muito preocupante. Isso aqui é o pior que eu já ouvi de médicos. Que tem mãe que vai querendo que o médico obrigue o médico a laudar o filho como autista para poder ter o benefício. Que não é fácil de conseguir. Então, mas tem mãe que exige que o médico dê um laudo de autismo porque ela quer o benefício. Tem toda... Então, assim, lógico, de todas essas estatísticas aí, boa parte a gente sabe que não é, né? Mas ninguém vai contestar. Sim. Ninguém vai... Mas dá vontade. O complicado é que, de repente, o que realmente a criança tem não é tratado, né? Exatamente. E aí, quando chega na fase adolescência adulta, é que a gente vai ver o negócio pegar fogo, né? Muitas vezes acontece isso, mas não dá para discutir, né? Se já tem um laudo. É que não existe, deveria ter um protocolo, né? Eu acho que falta dentro da política pública isso, criar protocolo. Porque já tem médico que a pessoa vai, ele já tá com o carimbo pronto, né? Então, a gente sempre discute isso em políticas públicas. Eu faço parte lá do Conselho da Pessoa com Deficiência, a gente sempre, lá o órgão é para discutir políticas públicas, né? Formatar, deliberar e fiscalizar. E a gente fala sempre isso, que precisa se criar um protocolo. Porque aí se cria um protocolo, todo mundo fala igual. Enquanto não tiver esse protocolo nacional... porque tem alguns municípios que faz o seu, cada um faz o seu. Na verdade, tem que ser algo federal, lá de cima para baixo. Então, assim, o Brasil inteiro fala desse jeito, o Brasil inteiro analisa desse jeito, aí talvez a gente consiga dar uma estabilizada nisso daí. Mas... Falando de Brasil aí, como você enxerga essa questão de evolução, de inclusão? Você acha que melhorou? Assim... caminhou. Caminhou, né? Deu uns passinhos. Caminhou. Assim... Antes, sei lá. Tem muito que se fazer ainda, né? Mas a gente, falando de autismo, a gente comparar 20 anos atrás, hoje, a gente deu uma boa caminhada. O fato é que, antes de ter a lei, né? A lei brasileira, a Lei Nacional de Proteção e Direitos da Pessoa com Autismo, que é a Lei 12.764, então, que é de 2012. Antes de 2012, o autista não era considerado nada. Então, ele não tinha direito a nada, não tinha benefício nenhum, ele não tinha nada. Então, com a lei, ele passou a ter vários benefícios, né? Tanto que tem outras deficiências que tem um pouco de rixa, falar, tudo é só para autista, tudo que se fala só tem para autista. Mas é que, na verdade, as mães atípicas, elas lutaram por isso, né? Elas... vão atrás, bate firme, cobra do governo. Se todas as outras deficiências fizessem isso também, talvez o negócio já estava bem mais avançado. Mas o fato é que o segmento, né, do TEA, eles são um pouco mais unidos. Então, eles acabam, de certa forma, conseguindo alguma coisa diferenciada das outras. Mas a gente tem muito para caminhar, né? Principalmente na parte de educação, saúde. As terapias não estão adequadas dentro da rede pública do jeito que o autista precisa. A educação também, existe a lei, mas não é executada. Ela não é colocada em prática. Então, a lei está lá, mas para a mãe garantir o direito, ela tem que sempre recorrer à justiça. E não precisa, se a lei está lá, é um direito dele. Então... para que ela tem que ficar gastando dinheiro, passar horas e horas na fila da Defensoria Pública? Tudo tem que ser pedido e... Tudo tem que ser por ordem judicial, sendo que tem uma lei lá que garante, entendeu? Então,
avançou um pouco, mas a gente tem muito que melhorar e o nosso país tem muito potencial para isso, basta o governo querer. E você aí com o seu filho, o que você tira aí desses 22 anos dessa luta? O que você mais aprende com ele todos os dias? Eu falo que ele é meu mestre, né? Que eu mais aprendo do que ensino. Falando de mãe e filho, ele me ensinou muito a questão da resiliência, de ter paciência, porque eu era uma pessoa extremamente impaciente, eu não tinha, tudo para mim tinha que ser para ontem. E com ele eu tenho que testar, eu falo não é testar, eu tenho que treinar a paciência todos os dias, né? Então, ter paciência, esperar, é saber esperar. Então, meu filho não é verbal, por mais que ele faz fono desde 1 ano e 10 meses. Eu falo assim, o sonho meu é um dia eu chegar e ele falar, oi, mãe. Tem mãe que odeia, né? Toda filho, mãe pra cá, mãe pra lá, mãe pra cá, mãe pra... Tem mãe que fica nervosa. Isso. Para de falar, mãe, parar de chamar mãe, vai chamar mãe. Eu falo, gente, vocês não sabem, meu sonho é um dia eu chegar e o Lucas falar, oi, mãe. Ele não fala, se eu falar, fala mamãe, ele fala mamãe. Mas não é assim uma coisa espontânea. E é um homem, né? Que ele fala assim, oi, mãe, sabe? Eu falo assim, aí eu falo assim, eu tenho fé que antes de eu morrer ele vai falar. Mas é uma coisa assim simples, né? Então eu falo assim, a gente que é mãe atípica, a gente vibra por coisas tão pequenas que as pessoas falam assim, nossa, mas você ri por isso. Mas pra gente é muito gratificante. O Lucas, por exemplo, meu filho, ele nunca evacuou no vaso sanitário. Ele sempre fazia tomando banho. Ele foi começar a usar o vaso agora, de uns 6 meses pra cá. Foi uma festa. Pensa assim no grupo da família. O Lucas foi no banheiro na vaso. Todo mundo, vamos fazer a festa, vamos comemorar. Sabe? Então, às vezes o pessoal fala, nossa, mas pra gente é significante, porque a gente sabe o quanto a gente ralou para ele sentar naquele vaso, entendeu? Então, são coisas assim pequenas para as pessoas, mas pra gente que é mãe atípica, é uma vitória, como se a gente estivesse ganhando um troféu, sabe? Então, são pequenas coisas que para muitas pessoas são insignificantes, mas para mim não é. Então, e até para as crianças do SEAG, quando a gente fica sabendo. Tem vezes que eu falo, gente, eu cansei, vou fechar o SEAG, que eu não aguento mais, eu estou desgastada. Aí vem uma professora falar assim, sabe aquele fulano que ele não comia as coisas, depois agora ele aprendeu a comer? Eu falo, então tá bom, eu vou aguentar mais um pouquinho. Aí fala, sabe aquele fulano que não falava tal coisa, depois hoje ele começou a falar. Eu falo, então tá bom, eu vou aguentar mais um pouquinho. Então é assim, a gente vibra até com as vitórias dos filhos dos outros, sabe? Porque eles acabam sendo nossos filhos também, né? De certa forma. Mas é isso que acho que alimenta a nossa esperança, de que cada dia as coisas possam melhorar, né? Que cada conquista deles é muito vibrado, é muito comemorado, porque só a gente sabe o quanto é essa conquista, quanto valeu. E no caso do seu filho, Lucas, ele é de rotina e ele tem essa rotina? Sim, até demais. E não pode sair fora dela, que ele ele se desorganiza. Ele tem o toque também, né? A gente descobriu agora um tempo atrás. Então, por exemplo, eu não tenho mais em casa tapete, essas coisas, porque ele queria alinhar tudo antes de sair de casa, né? Ele queria... Tudo ele alinha, ele olha... tudo se tá fora do lugar, se não tá... Mas aí, você tá vendo? A minha filha faz isso. Então, ele alinha tudo. Aí eu comecei a tirar tudo, porque senão me atrasava, porque ele não sai. Enquanto ele não faz todo o ritual dele... É o toque. Aquele toque, né? Aí você fala, pelo amor de Deus, Lucas, vamos embora, estamos atrasados. Ele tá lá. É como se tivesse ninguém falando. Eu vou fazer a minha rotina aqui, dane-se. Você que se espere. Então, ele tem toda uma rotina, assim, até de caminhos. Se eu desviar o caminho de onde ele está acostumado, ele tem crise, aí eu tenho que avisar, Lucas, hoje a gente não vai entrar por essa rua, a gente vai por essa. Se eu avisar, tá tudo certo. Agora, se eu esquecer de avisar, a casa cai. Mas ele melhorou bastante. Aqui eles vão crescendo, né? Essa é a nossa alegria, que eles vão crescendo, lógico, vai vindo outros desafios, mas essas questões de estereotipia, comportamento mais resistente, eles vão melhorando com o tempo, sabe? Isso que eu percebi. E aí vai vindo outro desafio, é que nem eu falo para as mães lá no céu, eu falo, gente, ser mãe de autista é que nem jogar videogame. Cada fase é um desafio, você vence e pula de fase, aí vai, vence e pula de fase, e assim, entendeu? É isso, é Kinder Ovo.
Cada vez que você abre é uma surpresa. Né? Você tá pensando uma coisa e você fala assim, vai sair assim. Então, assim, eu sou convidada para aniversário, casamento, eu falo, gente, eu vou. Eu só não posso te garantir se eu vou ficar até o final, porque depende muito dele, né? Então, é tanto que isso fez com que eu começasse a pensar na minha filha. Então, tem gente que me critica, às vezes, fala assim, você sai com ela e não leva ele. Mas eu preciso cuidar dela também. Sim. Entendeu? Igual agora, a gente fez uma viagem, faz uns 15 dias, a gente viajou, fomos pro Nordeste, só eu e ela. Foi maravilhoso, assim, foi um momento nosso. A gente conseguiu fazer coisas que a gente não conseguiria fazer com o Lucas. Porque ainda vocês até ela têm que falava viver assim, a realidade de vocês, né? E a realidade é dela, essa. tem a realidade dela, né? Tem as necessidades dela. Isso. Então, a gente, quando vai planejar uma viagem, a gente planeja sempre pensando no bem-estar do Lucas, Isso, como que ele vai ficar bem. um incômodo nele. Você sabe que não vai fazer mas bem. aquela viagem era aquilo que ela queria fazer. Entendeu? Então, a gente nunca... E a gente acaba, de certa forma, adoecendo o irmão. Eu gosto de falar isso quando eu dou entrevista, porque os pais que têm dois, né, mais de um filho, às vezes a gente, é imperceptível. A gente faz inconsciente essas coisas. Não é porque a gente gosta mais de um ou gosta menos do outro. É que é assim, inconsciente. Você vai lá, pensa sempre no bem-estar da pessoa com deficiência. Se ele vai ficar bem, se aquele lugar ele gosta mais de ficar, se ele não vai ter crise ali, é ali que a gente vai ficar. Então, a família inteira se planeja para aquilo. Só que aí eu penso, era aquilo que ela queria ir? Para você ter uma ideia, minha filha uma vez me cobrou, nunca esqueço. Ela tem quantos anos, desculpa? Agora ela tá com 17. Ah, tá. 17. Ela teve aqui no show do Monte Castelo. Ela veio, o aniversário dela. Foram eles que estavam no camarote. Ela comemorou o aniversário aqui. Ah, que legal. Ah, o aniversário, teve aniversário, Isso. verdade. Era dela. Aí, acho que ela tinha uns 7 anos. Ela falou assim pra mim, mãe, o que é McDonald's? Eu falei, uma lanchonete que vende hambúrguer, esse negócio. Ela falou, mas por que eu nunca fui? Oi, é mesmo. Qual criança com 7 anos que nunca foi no McDonald's? A minha filha. Porque o Lucas não come hambúrguer, eu não levava ela também. Entendeu? E você não fazendo... Você não tá deixando de ser mãe do Lucas também, né? Mas eu fazia sem perceber. Olha o que eu tava fazendo com ela. Eu tava privando a menina de ir no McDonald's. Qual criança que nunca foi no McDonald's? Verdade. Entendeu? Entendi. Então, são pequenas coisas que a gente faz no dia a dia que a gente não nota. E ela ainda sutilmente me mostrou isso. Tipo, oi, eu tô aqui. Mas ela poderia ter respondido de outra forma. Ela poderia ter entrado numa depressão, ela poderia ter se revoltado, ser essas meninas revoltadas da vida, né? Começar a fazer coisa errada para chamar atenção. Só que ela me chamou a atenção de outra forma, porque é um perfil dela, mas ela poderia ter chamado a forma de outra... Minha atenção de outras formas, entendeu? E aí a pessoa fala, nossa, mas você viaja e o Lucas, deixa ele com o Lucas. Eu falei, não, ele tá bem, ele ficou com a avó, ele tá bem. Agora nós duas vamos curtir a nossa semana. E o pai dela que se vire lá e cuide. É isso. Pronto, entendeu? Então eu penso muito nesse ponto. E às vezes lá na viagem a gente fala, nossa, o Lucas aqui nessa praia ele ia adorar, né? Ela falava, é mesmo. A gente lembrava, olha, essa praia é gostosa, acho que o Lucas ia gostar de ficar aqui. Mas ele não ia conseguir fazer os passeios que a gente fez, entendeu? Então, de certa forma, a gente ia se privar, entende? Então, hoje eu tenho essa consciência que eu preciso ser mãe dos dois. Eu preciso me dividir com os dois, atender as necessidades dela e atender as necessidades dele. E ele tem uma pessoa muito querida, assim? Uma pessoa que... Ele tem essa pessoa? Uma preferida? Não, ele... Não digo preferida, mas assim, a pessoa que ele responde mais os comandos sou eu e a minha filha. Que ele responde melhor os comandos. Meu marido fala com ele leva em banho-maria. Minha sogra, ele pinta e borda, né? E ela faz todas as vontades dele também. Mas ele não tem, assim, a preferência. Eu percebo que ele responde melhor os comandos. Então, se eu falar... Às vezes eu nem falo. Eu só olho para ele já... Opa, minha mãe já tá brava. Se eu chamar ele de Lucas Quens, ele falou, a casa caiu. Porque também as pessoas acham que às vezes é autista, não pode chamar atenção. E tem, tem que colocar os limites. Eu ponho no castigo, coloco no castigo, já dei palmada. Imagina, eu falei, porque quando ele... Teve uma época que ele queria me desafiar. Ele viu que ele era maior do que eu, ele falou, pá, vou pra cima dela que negócio, né?
eu não podia ir com a força física porque ele era maior do que eu, mas eu fui no gogó, né? Falei, opa, quem manda aqui sou eu. Legal. Aí ele já sabe. Então, meu tom de voz, ele já conhece. sabe se eu tô brava, se eu tô nervosa, se já deu pra ele já sabe. Quando ele, e a palavra-chave é Lucas Kenzo. Na hora que eu chamei de Lucas Kenzo, ele já sabe que o negócio ferveu. Mas a minha filha também, ele obedece bem. Se ela fala, ele não retruca. Desde pequenininho, desde pequena ela tem sabe, essa... Do irmão. É como fala, a gente fala assim, voz de comando com ele, né? Ela sempre teve. Mas falar que é uma pessoa mais preferida, Não. acredito que não tenha, não. Ale, diante de todo esse contexto, né, que você passou pra gente, que acontece aí com as famílias, o que você sonha? Vamos falar de Guarulhos, né, porque é a nossa realidade. O que você sonha para a cidade que possa melhorar e resolver a vida dessas famílias aí com os filhos autistas? Acho que, primeiramente, é que os direitos deles sejam garantidos, né? Que as famílias não precisem mais ficar o tempo todo correndo atrás dos seus direitos, sendo que eles já têm por lei e que seja executado sem essa necessidade jurídica para isso. E que a sociedade ela enxerga o autista não como um coitado ou como um doente, até porque o autismo não é uma doença, ele é uma condição clínica, e que eu acho que a partir do momento que a gente não vê a pessoa autista com como uma pessoa doente, como uma pessoa incapaz, a gente já está com um grande passo, porque a condição dele só é um pouco diferente da nossa, no sentido de enxergar a vida. Eu acho que até eles são mais felizes que nós. Sim. Porque eu falo que verdade. Porque a gente, olha, eu sempre falo isso nas minhas palestras, né? Que se eu perguntar hoje para vocês, o que vocês fizeram hoje, durante o dia, que realmente era o que vocês gostariam de fazer? Comi? É verdade. Tem que comer, né? Senão... Não, mas vocês comeram na hora que vocês estavam com fome? Comeram aquilo que realmente vocês queriam naquele momento? É verdade. Não, nada. Nada. Se a gente parar para pensar, a nossa vida, a gente vive em função do que a sociedade nos impõe. Então, a gente tem horário para acordar, a gente tem horário para comer. Do jeito que a sociedade impõe. Você tem um trabalho, você tem horário para entrar, você tem horário para sair, você tem horário para almoçar. Às vezes você vai almoçar nem tá com fome, mas você tem que ir porque é aquele horário que você tem para almoçar. Se você não for, você não almoça. Sim. Às vezes você levanta e não quer levantar aquela hora, você queria dormir mais um pouquinho. Hoje eu não queria estar aqui, eu queria estar numa ilha, numa praia. É verdade. Mas as nossas obrigações nos fazem estar aqui, né? E no caso do autista, eles fazem o que o instinto deles manda. Então, o que o instinto dele está mandando, está comandando, é isso que ele quer fazer. Então, ele não consegue entender regras da sociedade. Por que ele tem que dormir na hora que ele não está com sono? Por que ele tem que comer na hora que ele não está com fome? Muito legal isso. Entende? Por exemplo, quando eles chegam na adolescência, que eles querem se masturbar, eles não entendem que tem que ser no banheiro. Ele está com vontade aquela hora, ele vai lá e faz. Sim. Porque a necessidade fisiológica dele, a necessidade física dele naquele momento é o que manda no corpo dele. E a gente sabe que não, a gente tem uma regra na sociedade, não pode fazer, entendeu? E aí é esse atrito que faz com que os autistas tenham dificuldade de se relacionar dentro da nossa sociedade, porque eles não conseguem entender por que tem tantas regras, por que eles têm que fazer aquilo que os outros querem e não o que ele quer. Né? Então, acho que quando a gente começar a enxergar isso, não com um olhar de julgamento, né? Porque a criança não tem, a criança não tem uma característica física, ela não é autista, sabe? A gente acaba violando os direitos deles de ir e vir como qualquer um. Então, acho que a partir do momento que a sociedade enxergá-los como realmente eles são, acho que isso já é um grande passo, acho que vai ser um grande avanço. Agora, em questão de leis, de direitos, fazer valer os benefícios que eles têm por lei, e acho que isso já vai ser um grande passo também. Tem alguma coisa assim que você pode dizer assim que possa mudar no dia a dia, sei lá, na casa,
alguma rotina. Uma dica, uma facilitação para essa mãe aí que está descobrindo esse diagnóstico, né? Primeiro é ela trabalhar o seu lado emocional e aceitar. Importante. Porque ele não vai deixar de ser seu filho. Eu sempre falo isso, assim, que, como eu posso dizer, quando a gente a gente recebe o laudo, é como se a gente estivesse recebendo um atestado de óbito daquele filho que você idealizou. Entendi. Porque todo mundo, quando tá grávido, não sei se você é pai, ela é mãe, mas não sei se você é pai. Pai de pet. Quando a gente tá grávida, não só a mulher como o homem, a gente idealiza o nosso filho. A gente idealiza. A gente já pensa como que vai ser, com quem vai namorar, quando vai casar, quando vai se formar. Os netos que você vai ter, você idealiza um futuro. E aí, de repente, chega um diagnóstico que te tira todo esse planejamento que você planejou. Idealizou, né? Aí, o que acontece? Aí, você enterra aquele filho que você idealizou e vem um outro que você não sabe nem por onde começar. Então, é uma pedra bruta que você vai lapidar dias após dia, mas você não sabe como vai ser. Eu não posso te afirmar assim, faz terapia no teu filho a partir de 1 ano, quando ele tiver 10, ele vai estar funcional. Aquilo que você falou, que é uma não dá para saber. É um Kinder Ovo. A gente, lógico, você começa a fazer as terapias porque tem que fazer, tem que incentivar, quanto mais, né, intensificar as terapias, mais... assim, a gente fala assim, melhor é o prognóstico, mas não é uma garantia. Meu filho faz fono desde 1 ano e 10 meses e não é verbal. Então, não foi por falta de estímulo, não foi por falta de terapia, entende? Então, é isso que a gente precisa enxergar nesse ponto. Então, a mãe, ela não pode se frustrar quando as coisas não saem do jeito que ela quer, porque a gente tem que respeitar o tempo deles, tem que ser do jeito que o tempo dele quer. Então, quando você começa a ver dessa forma, fica mais leve o processo. Não falo fardo, porque o filho da gente não é fardo, mas o processo fica mais leve. Então, você chegar na aceitação, que a gente fala que é a fase do luto, ela tem 5 fases até chegar na aceitação. Então, quando ela chega na aceitação, tudo fica mais leve. Porque você sabe lidar com a situação, você começa a levar as coisas mais leve, entendeu? Eu mesmo, hoje eu levo tudo na brincadeira. Meu marido fala, nossa, você fala cada coisa para as pessoas que eu não acredito. Eu falei, não, mas é a forma que eu tenho de conscientizar, porque assim, não adianta eu brigar. Porque às vezes a pessoa chega para mim e faz uma pergunta assim, tão imbecil, mas... descabida, assim, né, louca. Eu vou brigar, porque às vezes a pessoa nem sabe o que ela tá falando. Uma vez eu estava dando uma entrevista numa revista, o jornalista virou para mim, depois que acabou, ele virou para mim e falou assim, é autista, né, que tem superpoderes? Aí eu falei, olha, se tem, meu filho não voa e nem tem visão de raio-x ainda. Aí o cara fica assim, deu risada, né? Eu dei risada, eu falei, vou falar o quê? Outra vez estava na praia, meu filho é enorme, meu filho tem, acho que quase 1,90 m, ele é alto, ele é enorme. Caramba. E uma vez a gente estava na praia, ele pulando lá na areia, óbvio que você vê que não é uma criança... dentro dos padrões, né? Um rapaz daquele tamanho pulando na beirada da água. Uma mulher saiu da onde ela estava, sentou do nosso lado, assim, totalmente fora do contexto. Ela saiu da onde ela estava, sentou. Ela falou, ele tem problema? Eu falei, não, nenhum. Ela, não, eu falei, não, o problema tem o pai dele, tá trabalhando para mandar dinheiro para mim gastar com ele aqui na praia. Agora ele é autista. Aí ela, tá, não sei o que. Aí minha mãe, nossa, eu precisava falar desse jeito com a mulher. Eu falei, não, mas assim, não era um contexto. Se ela tivesse do meu lado, conversando comigo e perguntar, às vezes a pessoa não sabe como perguntar. Mas ela saiu de onde ela estava só para perguntar se ele tinha problema. Eu falei, não, problema ele não tem, ele é autista. Problema tem o pai dele que tá trabalhando. É isso. Então você leva na brincadeira. Você leva na brincadeira. Aí eu falei, nunca mais ela vai perguntar isso. Porque eu levei na brincadeira. Não fui grosseira, a gente deu risada, assim, eu levei na brincadeira. Mas é uma forma que eu conscientizei, que eu tenho certeza que nunca mais ela vai perguntar pra ninguém se aquela criança tem problema, aquele menino tem problema, você entendeu? Isso te deixou mais leve, né, também? Me deixa mais leve, mas como já teve muitos casos que acabou comigo. Deu chorar dias, porque meu filho sofreu preconceito, sabe? De pessoas muito próximas. Então, por isso que eu falo, a gente vai aprendendo com o tempo. Então, eu falo pras mães, não desistam dos seus filhos. E não fique preso ao que os outros pensem. Então, cuide de você, eu sempre falo para as mães, cuidem de você, tenha o seu tempo, tire um tempo, nem que seja para andar na pracinha sozinha meia hora.
faça isso por você, porque a gente tem que estar bem para eles poderem estar bem. Verdade. Então, às vezes, a gente larga a nossa vida, não faz mais nada. Eu já vi mãe assim que fica 5 anos sem fazer uma unha, sei quantos anos sem cortar o cabelo. Eu falo, não, você tem que se cuidar, você tem que se olhar no espelho, gostar do que você está vendo, sabe? Se cuidar, se sentir bem. Não custa. Esse ano mesmo eu fiz uma viagem sozinha depois de 25 anos. Olha. E tudo ficou igual. Meus filhos isso, ficaram aí, ninguém morreu. Ninguém Deixou de ser morreu. mãe. Entendeu? E eu fiquei super bem, me deu um gás para mim poder aguentar o ano todo. Então, assim, às vezes a gente se priva de fazer as muitas coisas, achando que ninguém vai ser capaz de cuidar dos nossos filhos igual a gente. E vai a tudo. Eu tava falando isso sábado para uma menina. Eu falei para ela assim: ninguém é insubstituível. Ninguém é insubstituível. Então, se eu morrer hoje, eu vou ficar guardado no coração das pessoas próximas de mim, mas eu não vou ser insubstituível. Pode ser que o pai dos meus filhos case de novo e a vida segue. É isso. A vida segue. A vida vai seguir. Meus filhos vão seguir sem mim, ele vai seguir sem mim. Eu vou ter um espaço no coração deles, mas a vida vai seguir. E quando eu tiver essa consciência de que a vida segue, eu falei, opa, então eu preciso cuidar de mim. Porque se eu estiver bem, eu vou ter mais fôlego para cuidar deles. Sim. Se eu não estiver bem, eu vou partir, eles vão ficar e a vida vai continuar sem mim. Então, é isso que eu deixo de recado para as famílias, sabe? Que cuide primeiro de si. Porque se você cuidar de si, você vai estar pronta para cuidar de qualquer coisa, entendeu? Então, não se anular. Que eu vejo muitas mães atípicas se anulando em prol da criança. E, às vezes, aí acontece qualquer coisa, ela parte e a criança vai ficar e alguém vai ter que cuidar. Alguém vai ter que cuidar. Verdade. Não vai ficar sozinho dentro de casa. Alguém vai cuidar, entendeu? Então é melhor E o que você cuidar faz de por Verdade. você, Ale? Porque você é muito sociável na cidade, né? Tá em vários eventos, várias palestras. É em todo Tudo lugar. que é coisa ela tá. nós. Todo mundo pergunta se eu tenho um clone. Você é clonada. Não é você. Eu já fiz, assim, eu já fui muito, assim, hoje eu tô dando uma segurada, né, tô dando um freio, porque você vai envelhecendo, né, eu não sou mais nenhuma bebê, já tô com 51 anos, então a gente tem que começar, hoje eu tô fazendo assim, eu tô fazendo um filtro do que é bom para mim e do que não é, o que me agrega e o que não agrega. Boa. Entende? Então, assim, se eu fosse aceitar todos os convites que eu recebo, eu não parava mais na minha casa. Acho que eu ia ver meus filhos uma vez por mês. Então, hoje eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo um filtro daquilo que é bom, mas eu tiro um tempo para mim. Então, assim, por exemplo, fazer minha unha é algo sagrado. Legal. É um momento meu, é um momento que eu tenho para falar com a minha manicure, eu falo que ela é minha terapeuta, é um momento que eu tenho para chorar, que eu me desabafar, xingar, falar mal do meu... Sabe assim? É isso. É um momento meu, então é sagrado. Minha unha, já Pode tenho um tocar dia... telefone. Pode fazer... É sagrado, eu já tenho um dia fixo e horário. Então, assim, é cuidar de mim. Então, hoje, esse ano eu tive essa iniciativa de viajar sozinha, eu falei, eu vou... Né, sem eles, vamos ver. Depois eu viajei com eles, mas eu falei, eu preciso desse tempo para mim. Né? Então eu saio às vezes com as minhas amigas para tomar, sabe, assim, é uma coisa, uma decisão que eu tomei para mim poder ter Se respiro, porque senão você enlouquece, né? Mas não deixei de ser menos mãe por causa disso, né? Tem um momento de casal que você tem que sair também, sim, que você tem que curtir, porque às vezes a pessoa não sai mais, aí é onde o marido vai embora, vai atrás de outro. Então, assim, nem dá para culpar também, porque muitas vezes eu falo, às vezes a culpa também é da mulher, né? Então, a gente precisa aprender a administrar o tempo. Hoje, eu acho que eu aprendi a administrar o meu tempo. Então, por mais que ainda eu tenho muitas coisas ainda que eu tenho que parar, eu estou querendo parar, mas eu já melhorei bastante, mas eu acho que é administrar o tempo, sabe? E filtrar aquilo que te agrega. E não pegar tudo que você vê pela frente, porque você não tem pernas para isso. Então, hoje eu estou filtrando. Por isso que eu consigo e tenho a rede de apoio, né? Porque, igual eu falei anteriormente, se eu não tivesse a rede de apoio, eu não faria um terço do que eu faço, com certeza. Possível. A rede de apoio é muito importante. Muito importante. E a SIAG já está com quanto tempo? 15 anos, vai fazer agora dia 26. E a gente vai fazer um almoço beneficente em prol da instituição e também comemorar os 15 anos de fundação. Vida longa. Vida longa. E vai mesmo. Que
muitas empresas aí que ajude, né, também. Gente, tomara. por favor, né? Né? Muitas, né? Que tomem a iniciativa, né? Até de conhecer e de ajudar. Né? Isso. Uma causa tão importante. Só né? entrar lá no nosso site, que é o www.ciag.org.br. Lá tem tudo sobre o nosso trabalho, os nossos projetos, como ajudar. Tá tudo lá no site, bonitinho. Vamos deixar na descrição aí certinho. Isso. Acho que é isso. É isso, obrigada. A gente que te agradece, né? Né? Que a pessoa tão ocupada, né? Um tempinho aqui com a gente fica até honrado com, né? E é bom a gente falar com quem entende, né? Exatamente. Para falar o certo, né? Porque é um assunto um pouco difícil, né? Se você não sabe com quem você fala, né? Porque a gente tá muito mimizento, né? Então tem que tomar cuidado, né? Para falar pensar, o certo. Eu até perguntei, é gravado ou é ao vivo? Porque ao vivo você tem que pensar 10 vezes o que você vai falar, né? Você não sabe quem tá do outro lado. Gravado ainda você corta. Você fala, vamos maneirar que... Eu sempre pondero o que eu vou falar, porque dá treta. Sempre. Hoje em dia não tem o que fazer, né? A terra da internet, cada pessoa pensa de um jeito, né? Mas verdade. você tem a vivência, a prática, a teoria, você tem tudo. Tem Então, tudo, né? Então já tá calejado. deixa pro pessoal suas redes sociais. Tá. A rede social do SIAG é o SIAG_Guarulhos, né? Pode nos seguir lá na nossa página, curtir, deixar lá os seus comentários. Lá a gente coloca todas as nossas ações, tudo lá diariamente. E o meu é Alexandronic, também meu Instagram e Facebook é Alexandronic, também será um prazer tê-los lá me seguindo. É isso. Gente, muitíssimo obrigado por mais esse episódio. Venha mais, né? No show de comédia, dar risada. É isso. Ela tá sempre aqui. Eu tô sempre. Legal. Muitíssimo obrigada. Obrigada, Cacau. Você que é uma amiga agradeço. querida aí, né? Obrigada. A gente também se conheceu aí Foi na verdade. loucura e deu certo. Deu certo, mas isso. obrigada. Eu desejo muito sucesso aí no podcast de vocês. Eu fico muito feliz de estar contribuindo de alguma forma, né? Que o nosso podcast possa atender tantas pessoas, né? De repente abrir a visão de tantas pessoas. Acho que esse é o objetivo. É isso. Obrigado. A gente vai deixar aí na descrição maiores informações para vocês. É isso, gente. Obrigada. Até o próximo episódio. Valeu. Tchau.